Bom dia, tudo bem com vocês? Nossa, tô muito feliz que a gente finalmente começou a nossa jornada. Agora é para valer. E sempre que eu puder, eu vou compartilhar um pouquinho do que eu estudo, do que eu vou lendo para vocês. Oi, Jéssica, tudo bem? Então, vou compartilhar um pouquinho do que eu fiz hoje, tá bom? Do que eu estudei e assim a gente vai testando o que fica melhor, tá? Fazer áudio ou fazer a live, enfim. O importante é que a gente leia a Bíblia, estude. Então vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado pelo nosso final de semana. Te pedimos para que o Senhor nos dê uma semana de paz, ó Pai, em que possamos aprender muito da Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa jornada, ó Deus, que durante toda essa caminhada, ó Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigada pelas pessoas que se achegaram, que uma ajude a outra para que a gente não desista, ó Deus, porque conhecer a Tua palavra é o que há de melhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo, ó Pai, de aprendizado. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Oi, Sara, tudo bem, querida? Nossa, você é Bible Journaling Kids? Que legal, eu tenho um perfil, viu? E a gente vai, durante a nossa jornada de leitura, a gente vai fazer atividades com as crianças também, tá bom? Oi, Sandrinha, tudo bem? Então, ó, hoje é o nosso primeiro dia da leitura cronológica, então dá super tempo de vocês entrarem, participarem, e eu vou compartilhar um pouquinho do estudo de hoje, tá bom? Então, assim, gente, como eu havia comentado, eu vou usar uma Bíblia normal, tá? Não vou usar uma Bíblia cheia de comentários, e a minha Bíblia Note vai servir para fazer os letterings que vocês pediram e daqui a pouco eu vou mostrar. Então, as anotações eu vou usar aqui mesmo, tá bom? Então, já tinha feito algumas anotações aqui, até mesmo sobre quando eu fiz o texto sobre o Antigo Testamento, algumas informações já vieram. Então, a primeira é que provavelmente o escritor foi Moisés mesmo, tá? A gente tem indícios lá em João 5, do 45 ao 47, que Jesus mesmo fala. E por quê? Lembrando, Moisés foi o príncipe do Egito, então ele teve muito acesso ao conhecimento, né? E fora isso, ele viveu muito tempo com o seu povo também. Então ele era letrado, afinal ele era um príncipe do Egito, e também ele ficou em contato com o seu povo. Então ele não viveu, óbvio, na época de Gênesis, né? Mas era passado de geração a geração. As histórias não eram escritas, elas eram passadas de geração para geração. Então, Moisés provavelmente registrou essas histórias, né? E aí ela chegou até nós. O objetivo é falar mesmo da origem da humanidade, a questão do pecado e o plano de salvação. E Gênesis, ele é dividido mais ou menos em duas partes. Do capítulo 1 ao 11, fala da humanidade em geral. E do capítulo 12 ao 50, já começa a traçar a questão do povo de Israel. Eu vi uma frase muito bacana que falava assim que, em termos, né, figurativo, Israel foi o útero de Jesus. Então, eu fiquei maravilhada, porque assim, em Gênesis a gente já vê que Deus criou os céus e a terra, criou o universo, criou todo o ambiente para que o ser humano fosse a coroa da sua glória. E aí depois, já sabendo o que aconteceria com relação ao pecado, e já havia escolhido um povo que dali descenderia Jesus. Então, nossa, é tudo muito bacana. Oi, Juliana, tudo bem, minha linda? A Ju é da minha igreja, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar, daí se eu souber eu respondo agora, senão eu respondo na próxima live, tá? Então é isso. Tem uma questão muito interessante, que aí você pode fazer um paralelo com seu filho adolescente que passa por isso. Eu passei por isso, né, na época da adolescência. Essa questão das teorias da evolução, enfim. Nós acreditamos, óbvio, que Deus criou todas as coisas. O mais importante quando a gente vai ler a Bíblia é saber disso. Deus criou.
como ele criou, embora nós tenhamos um indício aqui e uma certa ordem, como ele criou exatamente, ele não nos revelou, né? Tá aqui, a gente consegue ter uma noção da ordem, mas não importa a gente saber exatamente como foi. E essa questão dos dias, tem muitos cientistas que acreditam que a Terra já tem milhões de anos, e os criacionistas, que são aqueles que acreditam que foi feito exatamente desse jeito, acreditam que não, que foi em um dia, foram 6 dias mesmo que Deus criou. Mas a gente tem que lembrar que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, lá fala que para o Senhor 1000 dias são como um ano, e um ano são como 1000 dias. Então, o mais importante não é a gente ficar fazendo esses debates com relação a como Deus criou. O que a gente precisa sempre lembrar, e o seu filho adolescente também vai passar por isso, é ele lembrar que Deus criou. Como ele criou, muitas coisas são mistério ainda. Algumas coisas a ciência já descobriu, né? Antigamente, por exemplo, a gente achava que o Sol girava ao redor da Terra. Hoje a gente já sabe que não. Mas independente daquele momento de hoje, o importante é a gente saber e lembrar e reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, tá? E o que ele quis nos revelar com relação à criação está aqui. E o que é mais importante é a gente lembrar que ele fez tudo isso para que nós pudéssemos ter um ambiente. Ele criou o ser humano por último mesmo, e tem uma característica que só a gente tem, que daí eu vou falar daqui a pouquinho. Uma outra coisa também que eu achei bem legal é que Gênesis, a maioria das pessoas conhece a tradução de Gênesis como início, mas também tem como geração. E eu achei bem legal essa palavra, né, de geração, porque se você para pensar nessa palavra, poxa, geração lembra, né, a questão de várias gerações que tiveram. Então, a Bíblia fala muito de descendência, ela tem muitas listas, né, de geração, até chegar em Jesus. Isso é muito bacana, né? E também lembra aquela questão de gerar, né? Deus gerou todo um universo e gerou um povo, e desse povo Deus encarnou, né? Que Jesus veio, desceu, se tornou o homem para que nós pudéssemos ser salvos. E isso é muito bacana, né? Uma outra coisa também, logo no versículo 2, a gente já vê o Espírito de Deus. Então, embora a gente não veja a palavra trindade, a todo momento nós vemos o Espírito de Deus trabalhando, né? E aqui ele fala que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, se a gente parar para pensar mesmo, né? O Espírito Santo, ele se movia, ele está a todo momento ali na criação, participando da criação. E isso é maravilhoso, né? Que mais que eu anotei aqui? Uma outra coisa que eu achei bacana, que eu já tinha falado para vocês, a questão da legenda, tá? Então, tudo que se refere a Deus Pai eu anotei de azul, Espírito Santo eu anotei de amarelo, pra gente não esquecer, e para ficar mais fácil de visualizar. E aqui, o que a gente viu também? Aqui já fala sobre a criação dos seres viventes. Essa parte dos seres viventes é muito importante, porque por mais que a gente ame os animais e que a gente tenha uma responsabilidade com a natureza e com os animais, a gente não pode se colocar no mesmo patamar que os animais. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, os animais não. Nós temos espírito, nós podemos ter um relacionamento com Deus e os animais não. Então, a gente precisa relembrar o propósito que Deus colocou no coração da humanidade com relação aos seres viventes. Nós somos
os administradores. Quando fala sobre o ser humano dominar, infelizmente no nosso mundo, quando a gente fala de dominação, a gente lembra de tudo que já aconteceu na história com relação a dominação, né? Do mais forte para o mais fraco. Um povo dominava o outro e fazia o outro escravo. Então a gente fica com essa impressão ruim sobre o que é dominar, o que é administrar. Mas, da mesma forma como Deus é criador dos céus e da terra e Ele tem o domínio sobre tudo e ele reina com amor e cuidado, nós também precisamos fazer isso com relação à natureza. Nós sim dominamos, né? Nós dominamos os animais que moram na fazenda, a gente domina, a gente consegue dominar a natureza, manipular, mas tudo isso, biblicamente, ela tem que ser feito com amor e cuidado. Não pode ser feito da forma como as pessoas fazem, né? De dominar e subjugar e maltratar e fazer o que bem entende. Não, o mandamento de Deus é para que a gente cuide. Não é porque a gente foi criado maior do que os animais, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que a gente pode fazer o que a gente quer. Não. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, o nosso domínio sobre o que é mais fraco vai ser sempre feito com amor e cuidado, né? Uma outra coisa que eu anotei aqui é com relação à maravilha que é nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse mundo, e a gente vê muito isso no Instagram, o nosso valor está no quê? Está nas nossas posses, no quanto a gente viaja, no quanto a gente aproveita a vida, no quanto a nossa família é perfeita, nas coisas, né, que estão ao nosso redor e que as pessoas postam no Instagram. Mas aqui, o nosso valor, ele está em ser semelhante a Deus. Esse é o nosso valor. Quando a gente para pensar que nós somos semelhantes ao Criador dos céus e da terra, que nós possuímos algumas características que Deus possui, né, como a questão da liberdade, como a questão da racionalidade, como a questão do amor. E aí o nosso valor tem que estar aqui, e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas vão ficar, né? E na verdade o que nos une ao Pai é exatamente o nosso espírito. Quando Ele colocou quando Ele nos criou semelhantes a Ele, com a capacidade de nos relacionarmos com Ele, diferente dos animais, Ele já nos colocou como seres de valor, mais de valor do que os animais, por exemplo. E eu não estou aqui falando que os animais não têm valor. Tem, e eu amo os animais, a minha família sabe que eu queria fazer biologia quando eu era mais jovem, mas a gente não pode misturar as coisas, né? Hoje em dia existe quase que uma idolatria com relação aos animais, de falar que os animais são iguais, que quem mora aqui é o meu cachorro e aqui então você tem que respeitar as decisões dele, que se ele faz isso, ele tá na casa dele. Calma aí, o cachorro é um cachorro, o gato é um gato, ele jamais vai ocupar o mesmo lugar que o ser humano. Isso não significa que a gente vai maltratar, muito pelo contrário, a gente tem o dever, segundo a Bíblia, de cuidar bem. Uma outra coisa que é muito bacana, aqui quando fala façamos, sempre aqui, né, a gente vê em azulzinho, Deus fala, Deus disse, Deus criou, Deus abençoou, Deus viu. Quando chega na hora de falar sobre criar o homem, está no plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse façamos demonstra a Trindade. E eu estava lendo um texto muito bacana falando sobre a Trindade, que fala assim, Deus só pode ser amor porque Ele é Trindade. Porque não tem como você amar se você é sozinho, né? Como que Deus vai ser amor se Ele não tem... Se ele não fosse Trindade, como que Ele seria amor sozinho, né? Então, não, Deus, depois eu até posso colocar esse texto que é do site Voltemos ao Evangelho, que eu achei muito bacana, e que tem muito a ver com essa relação.
Deus é uma trindade e Ele fez a humanidade para que a humanidade fizesse parte em amor, para que Deus era suficiente, a trindade é suficiente, Ele não precisava criar a humanidade para amar, para obter respeito, nada. Deus criou porque Ele quis criar. Ele quis dividir o amor que já existia na Trindade com a humanidade. E isso é maravilhoso. Uma outra coisa que eu achei bem bacana, que eu vou falar mais, vou pensar um pouquinho mais sobre isso, é que assim, a primeira referência que a gente tem à mulher e ao homem trata dessa palavra, macho e fêmea. De novo, a gente está numa sociedade em que tudo é relativizado, que em tudo as pessoas, que não existe verdade absoluta, que tudo muda, que é o que a gente chama de modernidade líquida, né? Tudo muda, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, que é o nosso firmamento, que é por onde a gente é lâmpada para os nossos lâmpada para o nosso caminho, né? A gente vê que existem coisas muito definidas. E se a gente acredita na palavra de Deus, a gente não pode acreditar em meia palavra. Ou a gente acredita na palavra em toda, ou a gente não acredita. E essa parte aqui de falar macho e fêmea é muito interessante porque quando a gente vai falar sobre os animais, a gente fala mesmo, né? Ah, é a fêmea, né? Jacaré é fêmea, jacaré é macho e tal. E é muito... é certo. É macho e fêmea. Não existe meio termo. E hoje em dia, infelizmente, o pecado tá tão louco que a gente fala, que a gente ouve que tem mais de 50 tipos de gêneros, né? As pessoas tentam confundir. Ah, não, sexo realmente são só 2. Mas como você se identifica, existem mais de 50. Então, hoje em dia, as pessoas podem se identificar. Ah, não, eu estou me identificando como um dragão, então eu sou um dragão. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver, eu fiquei abismada com isso. Então, a gente precisa saber defender a razão da nossa fé, a gente não pode ter medo de se posicionar, não significa que a gente vai desrespeitar quem acredita, quem está se enganando assim, quem está sendo enganado com essas ideologias, mas a gente vai amar, mas não significa que a gente tem que concordar, porque a modernidade líquida vai ser isso mesmo. Hoje você acredita nisso, amanhã isso já se esvai como se fosse líquido e você já tem que acreditar numa outra coisa e assim vai indo. E nós não, nós acreditamos na palavra de Deus que não muda, né? Então eu achei muito bacana, depois eu vou procurar a origem da palavra macho e fêmea, mas eu achei muito interessante. A nossa primeira referência diz respeito a uma coisa que é tão natural, que a gente se identificar realmente, a gente reconhecer que nós somos macho e fêmea. O que vem da nossa cabeça, nós sabemos que o mundo jaz no maligno mesmo, que infelizmente muitas coisas acontecem, mas aqui está escrito que Deus criou macho e fêmea, né? Infelizmente, eu tenho o pastor Abner, no YouTube, se vocês procurarem, ele é doutor em psiquiatria, ele atende casos, né, de pessoas que procuram ele, que já procuraram ele com relação à homossexualidade, e ele tem uma palestra muito bacana no YouTube falando sobre isso, né, o que causa. Nem a ciência, e ele fala lá que nem a Bíblia, nem a ciência deixa muito claro com relação a por que as pessoas acham que nasceram homossexuais. Mas ele faz um traçado das características das pessoas que se identificam como homossexuais e eles falam, existem características com relação, por exemplo, à falta de paternidade, ou tiveram um pai muito rígido, ou tiveram um pai muito fraco. Então, assim, tem uma série de coisas muito bacanas pra gente estudar com relação a isso, tá, gente? Tô só dando um panorama aqui do pouquinho que eu já li e tal, e aí depois, se vocês quiserem saber mais, eu vou indicando para vocês as leituras, os vídeos, tá? Uma outra coisa aqui é que quando chega na nossa aplicação, que sempre a gente vai procurar fazer uma aplicação. Eu sempre vou colocar um marcador assim mais desenhadinho para a gente lembrar. Na Bíblia,
que a gente usa como referência, fala, né? Uma das aplicações que a Bíblia fala é a seguinte: fazer o que é. Às vezes a gente fica com vergonha quando é elogiado, né? Quando como se isso fosse fazer com que a gente ficasse orgulhoso. Não. Deus criou tudo e toda vez que ele criava algo, ele via que era bom. E então a gente pode sim receber elogios sobre o que nós estamos fazendo, e nós podemos sim nos alegrar quando nós fazemos alguma coisa que é bom. Fazer o que é bom faz bem. Quando a gente faz alguma coisa bem feito, a gente fica alegre, a gente sente aquela alegria de ter feito algo bom. Isso não significa que a gente vai ser orgulhoso e vai se achar, não, porque é tudo pela graça e misericórdia de Deus. Mas a gente vai se alegrar. Eu li um texto uma vez do Alexandre Robles que ele falava do filho dele, né? Que ele tinha, se eu não me engano, ele tinha feito uma lição toda de qualquer jeito e ele tinha ficado bravo. E aí o Alexandre Robles, que é um teólogo, tem bastante vídeo na internet também, ele falou, né? Que aí ele conversou com o filho dele, aí o filho dele resolveu fazer a lição de maneira adequada, caprichosa e tudo, e aí o menino sentiu paz, ele falou: nossa, pai, fazer o que é bom faz bem, né? Fazer o bem faz bem, alguma coisa nesse sentido. E é verdade. Quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. E é isso que a gente tem que procurar. Fazer tudo o que a gente fizer, a gente tem que fazer de maneira que no final a gente olhe para o nosso trabalho e fale: nossa, eu tô feliz, eu vi que o que eu fiz foi bom, louvado seja Deus. E uma última questão é que aqui, logo no primeiro versículo, lá no primeiro capítulo, a gente já vê os primeiros mandamentos que eu coloquei aqui, né? Tudo que tiver relacionado a mandamentos de Deus, ao que Deus orienta que a gente faça, mande a gente fazer, vou colocar de verde claro. Então aqui, depois que ele criou e abençoou, tudo bem. Depois que ele criou e abençoou, ele falou, né? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Então, na outra versão aqui na NVI, está escrito assim: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, que é um pouco do que eu já falei lá. Não significa que você pode maltratar, mas Deus aqui já colocou que que desde aquela época a gente precisava frutificar, a gente precisava ser férteis, e nesse sentido, ser férteis de produzir coisas boas, né? É lógico que aqui ele estava falando de procriação mesmo, né? Afinal, era para povoar a terra. Mas a gente também pode pensar em tudo que a gente produz que Deus coloca no nosso coração, né? É um projeto, a gente precisa frutificar, e a gente lembra daquele versículo que a gente nada pode fazer sem Jesus, porque Ele é a videira, a gente é só o ramo, né? Para terminar, pessoal, no de hoje, eu vou mostrar para vocês a minha arte, tá? Nossa, Gênesis dá vontade de desenhar muitas coisas, né? Mas o que me chamou muito a atenção foi essa questão dos verbos, das ações de Deus no primeiro capítulo. Então fala, né? Deus criou, Deus disse, Deus viu, Deus fez, Deus colocou, Deus abençoou. Então, nada é obra do acaso. Nessa sociedade, a gente ouve muito, vem cientista falar isso, falar aquilo, falar que descobriu não sei o quê, que não interessa. E cada dia vai ficar pior, né? Os nossos filhos, eu tenho filhos pequenos, quando eles crescerem, se Jesus não voltar antes, cada vez mais a gente vai achar, as pessoas vão achar que a Bíblia não tem valor, né? E então a gente precisa sempre lembrar disso. Deus é o autor de tudo. Deus é o criador de tudo. E uma frase que eu coloquei a nossa história começou aqui. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa jornada, mas essa jornada diz respeito a gente, que foi o que eu falei um pouquinho ontem, com relação à nossa jornada.
de certa maneira, nós estamos aqui nessas páginas, porque nós fazemos parte da humanidade, nós não, no meu caso, eu não sou parte do povo escolhido, né, de Israel, não sou do povo de Israel, mas a gente sabe que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente faz parte, a gente entra nessa descendência, né? Que fala lá pra frente sobre Abraão ser o pai da nossa fé, né? Então é isso, meninas. Esse pequeno PDF eu vou colocar lá no Telegram, se vocês quiserem copiar. Ele é bem simples, porque foi o que as meninas pediram, que fossem coisas mais simples, tá? Oi, Anne, tudo bem, minha linda? Tô aqui compartilhando um pouquinho do que eu estudei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no direct. Entra lá no grupo do Telegram, porque lá já tem bastante coisa, tá bom? Hoje mesmo eu coloquei um áudio lá sobre o Antigo Testamento. Então, como a gente tá no primeiro dia, gente, dá super tempo de vocês começarem a jornada com a gente, tá bom? Oi, linda! Então é isso, meninas. Vocês têm alguma pergunta? Senão eu vou encerrar, tá? Acho que não, né? Eu vou orar agradecendo a Deus mais uma vez, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, por esta oportunidade, ó Pai. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor me ajude, ó Deus, a conseguir fazer essa jornada, ó Deus, conversar com as pessoas, as meninas, ó Deus, compartilhar o que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor, ó Deus, me mostre, ó Pai, o melhor caminho, que eu não desanime, ó Deus, devido às dificuldades, ó Pai, que eu lembre sempre que tudo isso é para honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigado pelas meninas que estão aqui, e que o Senhor abençoe o nosso dia, ó Pai, que a cada momento do nosso dia nós possamos lembrar da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Oi. Então tá bom, minhas queridas. Qualquer coisa a gente se fala no Telegram, tá bom? Vou encerrar. Beijinhos.